Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma live, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. O tema de hoje, cuidando um dos outros. Nós estamos na live de número 37. E na live de 37 nós estamos em 2 aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 6. Este é o ponto central de toda a argumentação do apóstolo Paulo. Ontem, quando nós estávamos comentando esse texto, nós estávamos explicando que 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, o versículo 6, é um texto que fica dentro da carta de 2 aos Coríntios, por óbvio. Mas por que estamos fazendo esta ênfase? Quando nós lemos a carta de Coríntios, nós temos aqui o capítulo de número 1, o capítulo de número 2, o capítulo de número 8, o capítulo de número 9, o capítulo de número 9, eu estou aprendendo a escrever invertido, né? Então, o capítulo de número 9, agora sim, o capítulo de número 13, que é o último capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Ok? Número 13 é o contrário. O número 13, que é o último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Ok. Agora observe bem o detalhe. Nós estamos no capítulo 9, o versículo de número 6. Então nós temos aqui o versículo de número 6. Este versículo é o versículo que nós estamos comentando. O 2 aos Coríntios, capítulo 6. Ok. O que diz o texto? E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quando nós lemos esse texto isoladamente, a ideia que se tem aqui é: entregue a oferta, e quanto mais oferta você entrega, maior é a tua colheita. Então você entrega a oferta e você vai ter uma grande colheita. Acontece que, quando nós lemos 2 aos Coríntios, o capítulo 8, o versículo 14, então nós voltamos um verso atrás e vamos ler o verso de número 15. O verso de número 15. O verso de número 15, do que ele trata? Ele trata o seguinte: suprindo a vossa abundância no tempo presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Olha só, aqui diz que nós passamos por dois processos, ok? O primeiro processo é o processo do plantio. O segundo processo é o processo da colheita. Então nós plantamos e nós colhemos. Agora, aqui no capítulo 8, o versículo 15, ele está dizendo o seguinte: esta colheita vai ser distribuída. Portanto, se nós tivermos uma grande colheita, esta colheita vai ser distribuída de forma a termos um equilíbrio. O que significa isso? Entendendo a carta de Paulo, quando ele dá a igreja da Macedônia como parâmetro para a igreja de Corinto, ele ensinando as igrejas da Macedônia, ele diz assim: de acordo com a tua prosperidade, ok? Então nós temos aqui uma prosperidade. De acordo com a tua prosperidade,
você vai ficar com uma parte dessa prosperidade e você vai entregar a outra parte dessa prosperidade como uma oferta à igreja de Jerusalém. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, na lógica de Paulo, nós estamos assim: eu planto, porque eu planto eu colho, porque eu colho eu tenho uma prosperidade, porque eu tenho uma prosperidade eu fico com uma parte para atender a minha necessidade, a outra parte eu entrego à assistência dos santos de Jerusalém. Então, a base da oferta é em cima da colheita. A oferta não é o plantio para você colher. A oferta é você colheu e por isso você entrega de oferta. Então, quando você está entregando a oferta, o propósito, e nós temos colocado esse propósito no sentido de que você tem o gasofilaço, você vai colocar a tua oferta no gasofilaço e ela vai sair daqui, ser recolhida, e ela vai ser destinada à assistência aos santos. Quando se ensina que a oferta retorna, você tem a oferta e ela retorna. Ok. Agora vamos entender o princípio desta abundância de Deus. Como é que Deus trata esta questão da abundância? A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós estamos falando acerca da oração. A palavra de Deus diz aqui Paulo está dizendo que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Deus faz além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Na epístola de João, no capítulo de número 5, tratando sobre a oração, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, do que nós estamos falando? A igreja de Jerusalém está passando necessidade. Se ela está passando necessidade, qual é o procedimento da igreja de Jerusalém? Seja bem-vinda, Rita. O procedimento da igreja de Jerusalém é colocar a sua necessidade diante de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina nesse sentido. Ele ora dizendo o seguinte: não fiquemos ansiosos por coisa alguma. Antes, levemos a nossa necessidade, levemos tudo diante de Deus, com súplicas, orações e ações de graças. E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Então, nós estamos tratando aqui da igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, ela está fazendo um pedido. Então, aqui tem a igreja de Jerusalém clamando diante de Deus, porque ela está passando necessidade. Até eu começar a fazer essa sequência de lives, eu não tinha isso muito claro na minha mente. Eu sempre entendi que a nossa vida cristã, ela é baseada em alguns fundamentos. Alguns fundamentos não podem faltar para que nós possamos estar firme na presença de Deus. Não vou nem dizer crescer na presença de Deus. Eu vou dizer estar firme. O que é estar firme? É não ser abalado pela circunstância. Você, a partir desse ato de firmeza, você pode crescer, você pode prosperar, você pode trabalhar,
Você está bem diante de Deus. Para nós podermos estar bem diante de Deus, nós temos que ter pelo menos 2 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento da palavra de Deus. O segundo fundamento é o fundamento da oração. O apóstolo Pedro, quando ele separa os diáconos, ele diz assim: nós vamos separar diáconos para que eles, os diáconos, cuide de distribuir os bens para atender a necessidade do povo de Deus, a necessidade material, porque nós, apóstolos, vamos cuidar da palavra e da oração. Mesmo que nós tenhamos os líderes da igreja que aprofundam na palavra e na oração, cada um de nós temos que fazer a nossa parte nesse sentido. Temos que aprender a palavra e temos que aprender a orar. A respeito da oração, eu sempre tinha comigo uma oração, como é que eu vou expressar? Que quando eu oro a Deus e eu peço algo a Deus, Deus me dá aquilo que eu pedi. Na maturidade da oração, a gente pode pedir e não receber exatamente o que pedimos. Nós podemos pedir e receber o que é necessário, mas nós podemos pedir e receber exatamente o que nós pedimos. O homem que ora a Deus, ele deve chegar nesse nível. O que ele pede, ele recebe. George Miller, ele tinha um caderno de oração com mais de, parece que 80 mil orações respondidas. Exatamente aquilo que ele pediu, ele respondeu. Este é o nível que devemos chegar. Mas independente de chegar nesse nível, a ideia que eu tinha era que quando nós fazemos um pedido de oração, nós vamos receber o que pedimos. Mas não é bem assim. Nós realmente pedimos, mas a resposta não precisa necessariamente vir diretamente a nós. Por quê? Porque quando Deus olha para baixo, para procurar aqueles verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, quando ele olha para o mundo de hoje, ele encontra esses adoradores numa entidade chamada igreja. O que é igreja? Por que eu estou falando entidade? Porque a igreja é a junção dos membros, das pessoas que têm a fé em Jesus Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma entidade, é uma associação, é uma comunidade. O que acontece? Deus responde à oração dentro da comunidade, não necessariamente para mim. Ele espera que nós sejamos dependentes um dos outros. Se Deus respondesse todas as orações unicamente a mim, eu ficaria independente. Eu não precisaria de ninguém. Mas como Deus fortalece a comunhão do corpo, então ele entrega a oração de modo transversal. Então, a grande dificuldade do povo de Deus é entender como é que Deus responde à oração. Porque muitas vezes nós clamamos a Deus e a gente não recebe o que pediu. E se a gente pudesse subir até o céu e conversar diretamente com Deus, e nós podemos, porque nós já estamos lá sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas se nós pudéssemos ter essa conversa de forma que ficasse muito clara a resposta, Deus diria o seguinte: o que você pediu, entreguei. Ele ia chamar um anjo. Anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. E ele iria dizer: ô anjo, vem aqui. O anjo Gabriel, vem cá. Quero um colóquio com você. O César não pediu aquele negócio para você? Pediu. Eu não disse para você entregar para ele? Disse.
E você não entregou? Baseado no princípio do corpo, eu entreguei. Mas aonde que foi parar a bênção dele? Ah, foi parar na mão da Rita. Ah, então tá entregue. Rita, você tá com a bênção do César na mão? Tô. E o que você tá fazendo com ela que ele tá esperando? Porque ele tá reclamando comigo que ele ainda não recebeu. Então percebe como a oração de Deus respondida, ela traz certo constrangimento ao próprio Deus, quando o povo de Deus, ele não age generosamente e mais. Um não conhece o outro, um não sabe das necessidades dos outros, então um fica retendo a bênção do outro. Então nós precisamos entender a natureza do problema da oração respondida. Porque na nossa lógica humana, aí eu pedi, eu vou receber. É fato, eu vou pedir e vou receber, mas não necessariamente direto de Deus. Ele vai receber, mas a bênção dele está no corpo. Por que a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui dons a cada um segundo ele entende? A cada um ele põe o dom da profecia, o outro ele põe o dom da sabedoria, o outro ele põe o dom... E quando chega na cura, é dons de cura. Então um é especialista em curar dor de cabeça, o outro é especialista em fazer paralítico andar, o outro é especialista em curar coisas do estômago, o outro é especialista em curar coisas do coração. Então, no caso da cura, há especialidades diante da diversidade dos dons. E aí eu chego dentro da igreja e eu estou precisando de cura. Mas ninguém sabe que eu preciso de cura, ninguém me conhece e não há nenhum momento para estabelecer um momento de oração pela cura. Então eu saio e digo, Deus, o Senhor não me respondeu, fui para a igreja e nada da cura, mas como que você não foi curado? Tinha um irmão lá que eu dei o dom de cura para ele, bastava ele colocar a mão na sua cabeça. Eu lembro que quando eu descobri que eu era surdo e não ouvia, eu dependia de olhar para ver o movimento dos lábios para conseguir acompanhar uma fala. Eu falei para o meu irmão, eu sou surdo, e ele falou, e você é? Eu falei, prova. Ele falou, quando você entra no ambiente, você só cumprimenta as pessoas que estão na tua frente, você não enxerga ninguém que está atrás de você, porque você não ouve movimento, barulho nas tuas costas. Aí eu falei, então tá bom, eu sou surdo. E ele falou, e daí, como é que você vai fazer para ser curado agora? Eu falei, é simples, a Bíblia diz, imporão a mão sobre os enfermos serão curados. Ele disse assim, mas eu não sei orar. Eu disse, não tem problema, põe a mão na minha cabeça, eu vou falar o que você ora e você repete o que eu falei. Aí ele repetiu, em nome de Jesus seja curado agora dos ouvidos e me ouça perfeitamente. Quando ele terminou de orar, uma criança a 100 metros de distância atrás do muro estava conversando e eu estava ouvindo ela conversar. Agora eu consigo ouvir sons nas minhas costas. Se a porta estiver entreaberta e estiver passando vento, aquele vento me atrapalha porque ele me distrai. Então nós precisamos um dos outros na oração, na entrega da palavra profética, na consolação, no fortalecimento. E aí, no corpo, a resposta da oração de Deus já está lá. Olha só o que acontece. Veja só como Deus trabalha. Deus não trabalha conosco baseado do tipo assim, o que está acontecendo com o César? Não, pelo amor de Deus, vamos lá resolver. Não. O que Deus tinha para resolver na minha vida hoje, agora, nesse minuto, já foi determinado há bilhões de anos atrás. Quando ele criou os céus e a terra, ele sabia que um determinado grão de areia tinha que estar voando no espaço, cair dentro dos meus olhos e eu ficar meio que lacrimejando, ajeitando, limpando meus olhos. Deus sabia que aquele grão que ele criou há bilhões de anos atrás ia chegar exatamente no seu destino, na hora que ele ia bater nos meus olhos e ia incomodar a minha visão. Então Deus sabe com antecedência.
Quando ele pegou José, e ele começou a trabalhar na vida de José, e ele começou a moldar José, e José passou, naquele momento em que ele conta o sonho dele para os irmãos, e os irmãos se voltam contra ele repete o sonho para o irmão, conta de novo para os irmãos, e os irmãos ficam revoltados contra ele, vendem ele como escravo, e ele cai na mão de Potifar, e ali ele vai de novo, vai para a cadeia, e aí ele fica alguns anos na cadeia, e aí de repente ele sai da cadeia, vai até onde está Faraó, interpreta um sonho, e daí o que acontece com José? José interpretou o sonho do rei, virão 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de pobreza. Então nós temos que preparar os 7 anos, criando estoques reguladores de alimento, para termos como alimentar o povo quando chegar a fome. Quando José é colocado naquela posição, ele cruza os 7 anos, e ele prospera, e toda a riqueza do Egito estão sob as suas mãos. Ele é o segundo homem mais importante do Egito, e a fome chega lá em Canaã, na cidade da onde ele veio, na casa da onde ele veio, nos seus irmãos, os 11 irmãos começam a passar fome. Jacó fica preocupado, e Jacó disse: eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Veja como Deus está respondendo a oração de forma transversal. Deus sabia que ia faltar comida lá em Canaã. Por que Deus não mandou um corvo alimentar Canaã? Por que Deus não mandou maná alimentar Canaã? Por que Deus não multiplicou os pães em Canaã? Por que Deus não multiplicou o azeite em Canaã? Seja bem-vindo, irmão Paulo. Por que Deus não fez essas coisas? Porque Deus já tinha preparado a solução. Ela não estava mais em Canaã, ela estava num lugar distante, ela estava lá no Egito. Bastava Israel se humilhar, reconhecer que eles tinham que sair da sua zona de conforto, eles tinham que sair da sua casa, ir até o Egito, ir lá pedir comida, sem saber o que lhe esperava. E aí eles caem na mão de quem? Eles caem na mão do seu irmão, eles não reconhecem o seu irmão. Mas quando o seu irmão enche o saco de comida, ele coloca dentro do saco de comida o dinheiro e devolve o dinheiro para que eles voltem. Porque entre irmãos não pode haver cobrança de juro. Entre irmãos, quando nós falamos de assistência aos irmãos, nós estamos dizendo de ser generoso, entregar o que a pessoa precisa e surpreender a pessoa e fazer com que a pessoa ela sinta o seu ânimo elevado, ela consiga perceber que aquilo que ela está recebendo é de alguém que ama ela, e ela vai dizer: meu Deus, eu sou amado por ti, e eu sou amado pelo meu irmão. Eu estava desamparado, achando que o Senhor tinha se esquecido de mim, mas 7 anos antes, o Senhor levantou José lá no Egito, e agora eu posso chegar no Egito e me alimentar. E quando a família de José vem para o Egito, José convence o faraó a separar a melhor terra para os seus irmãos. O que significa isso? Deus respondendo a oração do seu povo de modo transversal. Em vez dele colocar aqui, ele dá lá. É quase como se Deus falasse assim: olha, sabe basquete? Você tem a cesta, não tem? Aí você bate a bola e pum, joga na cesta. Aí Deus fala assim: bom, vou ver se dessa vez eu acerto lá no César. Pum! Aí a bola, em vez de cair para mim, cai na mão da Rita. Aí Deus fala: errei dessa vez, vamos tentar de novo. Aí Deus fala: agora eu vou acertar a bênção, vai cair na mão do César. Pá! Joga na mão do César e cai na mão da Vanessa, e errei de novo. E aí Deus fica tentando, uma hora ele acerta, ele manda direto para nós. Mas isso é uma ilustração para dizer que ele respondeu a oração, porque tanto faz ele colocar aqui, colocar ali, colocar acolá. Se o povo de Deus se ama,
se o povo de Deus é unido, se o povo de Deus se abraça, se o povo de Deus se conhece, a resposta chega, mesmo que seja transversal. Por isso que em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21, José diz: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. O que é isso senão um coração de um homem generoso, um coração de um homem que sabe o que os seus irmãos precisam, um coração de um homem que sabe que foi levantado por Deus. Aqui está, ele plantou, José colheu, José colocou tudo num grande celeiro, e agora chegam os seus irmãos e com necessidade, ele separa uma parte que fica com ele, a outra parte chega até os seus irmãos. Por quê? Porque quando nós falamos de oferta, nós não estamos dizendo, olha, se você ofertar, você vai multiplicar a tua semente. Não é isso. A semente já multiplicou, você já tinha a prosperidade na tua mão, você separou uma parte da tua prosperidade e ela foi em destino ao teu irmão que está precisando, que está sofrendo, que está clamando por algo diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 12 a 14, e precisamos enfatizar isso, porque é tão batido dentro das igrejas que oferta é semente, que quando eu dou oferta, Deus multiplica para mim o meu ganho. Isso é tão batido que a oferta perdeu o significado de ser uma demonstração de um amor sincero. Mesmo porque a maior parte dos momentos em que a oferta é pedida, ninguém diz qual é o destino daquela oferta. Apenas diz, olha, entrega a oferta aqui. Em algumas igrejas diz, olha, traga a oferta hoje, que hoje a oferta é especial, ela vai para missões. Traga a oferta hoje, que a oferta é especial, ela vai para aquela casa. Mas a maior parte dos pedidos de oferta é traga oferta para a casa de Deus, depois a gente se vira para ver aonde que essa oferta vai. Então a oferta ela é entregue sem sentido. E aí a pessoa, a oferta se torna uma obrigação financeira. O pastor fala, ó, você tem que ofertar. Você pega, tira a tua mão, põe o dinheiro ali, e você nem sabe o que aconteceu com aquele dinheiro, para onde ele foi, quem ele sustentou. É possível você estar numa igreja e a igreja está pegando a sua oferta e está, por exemplo, distribuindo sopão nas madrugadas e você nem sabe que isso está acontecendo. Você nem sabe que tem determinadas igrejas que pega a tua oferta e tem uma casa de recuperação de drogado e está recuperando drogado, mas você nem sabe, você nunca foi lá para ver. E tem determinadas igrejas que ela tem um asilo e ela sustenta com as suas ofertas um asilo, mas você nem sabe, nunca foi lá ver o asilo. Então você não tem um ato de amor para com aquele que está sendo atendido. Você não percebe o sofrimento, você não percebe a dor. É como se tivesse um grande paredão sabe, squash, né? Squash é aquele jogo que você pega a bola e joga na parede, a bola volta para você, você joga. Então a oferta virou um jogo de squash, você joga e ela volta, você joga e ela volta, porque a única coisa que você está sendo ensinado é que se você dar uma oferta você vai prosperar, porque oferta é semente. Mas Paulo não está dizendo aqui que oferta é semente. O que Paulo está dizendo é que no verso 9, quem planta, colhe. Então ele diz que quem planta, colhe, mas no capítulo 8, versículo 15, ele está dizendo que já que você colheu em cima da tua prosperidade, você tem condição de suprir a necessidade do teu irmão. Não é a trombeta que está tocando ainda não, tá? Na hora que ela tocar, a gente já sobe. Porque
O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12 a 14. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Veja como as coisas são curiosas. Hoje as pessoas reforçam o tempo todo o seguinte testemunho. Elas dizem assim: olha, eu dei uma oferta e eu recebi algo em troca. Então ele diz: eu dei R$100 e recebi R$1.000. Eu dei R$500 e recebi ou um outro valor. Então ele está dizendo: eu dou oferta e eu recebo algo, eu dou, eu recebo, então vou dar. Agora, será que espiritualmente é isso que está acontecendo? Será que porque eu dei uma oferta e eu recebi um dinheiro, é essa lógica que Deus está querendo construir conosco? A palavra de Deus não autoriza esse pensamento, porque ela diz assim: se você for dar a tua oferta, você vai dar em cima daquilo que você tem, e não segundo aquilo que você não tem. Aí eu faço a pergunta: ora, se a minha oferta é baseada no que eu tenho e não no que eu não tenho, se eu estou sem dinheiro, eu vou dar uma oferta? Em primeiro lugar, não tem jeito. Se eu estou sem dinheiro, eu não tenho como dar oferta. Agora você fala o seguinte: mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho R$500 na minha mão, vou dar de oferta. Então você não está dando do que você não tem, porque ninguém pode dar uma oferta a partir daquilo que não tem. O que você de fato está fazendo é o seguinte: eu tenho R$500 para pagar minha conta de luz. Eu não vou pagar minha conta de luz e vou dar R$500 de oferta. Ok, então você está declarando que você tem um dinheiro na tua mão e você está mudando a tua prioridade de uma coisa que você tinha um compromisso, arriscando a não pagar aquela conta de luz, arriscando ser cortada a tua luz para pegar aquele dinheiro e entregar a oferta. Ok, acontece que também esse não é o princípio ensinado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Vai ter que procurar esse princípio em outro lugar da Bíblia. Por quê? Porque o princípio de Paulo é: aquele que dá a oferta, ele vamos voltar lá no texto. Suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Ora, eu estou precisando de um prato de comida. O irmão Paulo tem 2 pratos de comida na mão. Ele precisa comer, então ele vai comer um prato de comida. E o outro, ele vai me dar. Eu vou comer, ele vai comer, e nesse dia a conta ficou redonda. Eu me alimentei, ele se alimentou, e o que era necessário para aquele dia está sanado. No outro dia eu posso vir ter 2 pratos de comida, o irmão Paulo nenhum. Eu pego o meu segundo prato de comida, entrego para o irmão Paulo, ele alimenta, eu alimento, e de novo houve igualdade. Então o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o que Paulo está ensinando em 2 Coríntios. Ele está dizendo o seguinte: primeiro você planta, depois você colhe. Depois que você colheu, você tem a prosperidade na tua mão. Agora que você tem a prosperidade na tua mão, pega da tua prosperidade e dá a seu irmão que está passando necessidade. Fique com uma parte para atender a tua necessidade e a outra parte você entrega a teu irmão. O teu irmão fez uma oração a Deus e você está sendo instrumento dessa oração. E a falta do teu irmão é a prova de qual é a dimensão do teu amor. Agora, por que Deus,
aqui que está a importância de tudo. Por que que Deus responde de forma transversal? Por que que quando eu peço um prato de comida, Deus não entrega para mim que estou passando, para eu que estou passando fome? Por que que Deus está entregando para o outro? E por que que Deus quer que o outro traga para mim? Por que que Deus quer que o outro seja generoso e a generosidade do outro faça o prato de comida chegar na minha mão? É por causa da oração de Jesus Cristo. Em João, capítulo 17, verso 21, Jesus disse: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o objetivo de Deus, de Jesus, é que eu e você sejamos uma só unidade, uma unidade, um só corpo. Por quê? Primeiro, se eu sou corpo com você, é porque eu tenho o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo que está em mim, com o Espírito Santo que está em você, faz de nós dois o corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça desse corpo. Agora, como é que nós vamos mostrar que temos unidade? Porque estamos na igreja adorando a Deus junto? Não é verdade. Por quê? Porque quando nós estamos na igreja adorando a Deus, na hora da adoração, do louvor, a gente grita, glória a Deus! Não é? Todo mundo dentro da igreja, o louvor toma conta, dá aquele fervor e todo mundo dá um grito, glória a Deus! Agora lá no mundo, no domingo, eles vão no estádio de futebol. E quando o time deles marca o gol, eles dizem, é gol! Então, eles estão unidos em torno daquele time de futebol. Nós estamos unidos na igreja. Aí, o cara lá do mundo, ele fala assim, olha, lá no campo de futebol é muito melhor do que dentro da igreja. Porque lá a gente está à vontade, dá grito, xinga palavrão, faz oba, lá é o negócio. Aí você chega, não, o negócio é lá na igreja, porque lá na igreja a gente dá glória a Deus e fala e canta louvores a Deus, lá é melhor. Como é que nós vamos descobrir aonde é melhor, o campo de futebol ou dentro da igreja? Quando termina a partida de futebol, cada um vai para sua casa. E muitas vezes, quando um time perde e outro ganha, e as duas torcidas se encontram, elas brigam entre elas. Elas se matam. Tem muita torcida que é proibido de entrar no estádio de futebol. Eles se devoram entre si. Eles não se suportam. Aí quando ele vai passando na igreja, e esses irmãos que estão dando glória a Deus, também estão compartilhando bens materiais, estão compartilhando cesta básica, estão visitando os enfermos, estão visitando os órfãos, estão visitando as viúvas, estão visitando os presídios, estão recuperando os drogados, estão indo nas praças pregando o evangelho para os mendigos. E aí eles dizem, mas que povo é esse? Eu pensei que a diferença era o grito. A gente gritava gol e eles gritavam glória a Deus e achava que a diferença era o grito. Mas não, olha como eles se amam, olha a unidade deles, olha como eles se abraçam na crise, olha como eles choram juntos, olha como eles se alegram juntos, olha como eles são uma família, olha como eles estão unidos. E aí a oração que Jesus fez está ganhando sentido. A fim de que todos sejam um, porque nós somos dependentes um dos outros, porque nós precisamos um dos outros. E o Senhor fala, eu não vou responder tudo para o César, que senão ele vai ficar muito independente e ele vai esquecer que ele é corpo. Pelo contrário, quando o César tiver um plantio e ele tiver uma grande colheita, eu vou apresentar a necessidade do irmão para ele, para ver se ele é tocado no seu coração e ele reparta a sua
prosperidade. E aí aquele irmão vai se sentir tocado, porque ele encontrou alguém que lhe estendeu a mão. Ele pediu a Deus no seu quarto escondido, e Deus respondeu de forma pública e notória. E ali a unidade no meio do povo. É por isso que Deus responde de forma transversal. Aí Tiago, ele vem e vai complementar essa ideia quando ele diz o seguinte: se o irmão ou irmã estiver carecido de roupa, olha o que ele está usando, irmão, família de Deus, assistência aos santos. Os santos estão em primeiro lugar na questão da assistência. Nós temos que nos assistir mutuamente. Nós temos que estar envolvidos mutuamente. Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós dizer, ide em paz, e não der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Como é que o mundo vai reconhecer que isso é um povo unido, que é um povo que se abraça? Porque lá no mundo o rico oprime o pobre. O pobre, ele reclama do ímpio, do rico, e há uma luta de classe entre eles estão se degradando. O pobre não quer trabalhar para o rico porque acha que vai ser explorado. O rico quer que o pobre se lasque porque ele quer que a riqueza dele aumente. Mas no povo de Deus tem pessoas ricas e tem pessoas pobres, financeiramente falando. Esse rico é aquele que plantou muito e está tendo uma grande colheita, mas o coração dele é um coração longânimo, é um coração generoso, e ele olha para o seu irmão pobre, para o seu irmão necessitado, e ele não consegue ficar em paz, com consciência tranquila, enquanto ele não estende a sua mão de maneira alegre, voluntária, generosa, dando na medida exata, dando com senso de justiça, dando com equilíbrio, dando com conhecimento de causa, dando com motivação correta, dando de maneira a ter prazer naquilo que ele está ajudando o seu irmão. E aí Tiago diz, a fé se não tiver obras é morta. Até antes desse estudo eu achava que esse texto estava falando sobre a salvação pela fé, a salvação pela obra, mas não é não. A fé é a manifestação do poder de Deus na realidade. O homem que planta e colhe com abundância é porque ele fez aquilo como ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele fez o seu negócio baseado em um ato de fé. E aquele negócio prosperou. Agora que aquele negócio prosperou, que o dinheiro está na sua mão, nós demonstramos ontem, é o capital que a pessoa tem na empresa, o investimento dela. O outro é o dinheiro que ela traz para dentro da sua casa. Esse dinheiro que ela traz para dentro da sua casa é a sua prosperidade. É desse recurso que ele vai fazer obra ou não vai fazer obra. Porque o recurso está na sua mão. Agora ele vai fazer uma boa obra com o recurso que ele tem? Seja bem-vinda, Kátia. Será que ele vai fazer uma boa obra com o recurso que ele tem? Ou ele vai reter aquele recurso para ele, vai endurecer o seu coração, vai desligar do povo de Deus, vai desligar da unidade do corpo de Cristo? Nós temos que entender algo muito importante. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. Ele diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então note isso, a nossa vida pertence ao Senhor, e Ele dispõe de cada um de nós como bem lhe apraz. Nós temos que estar ciente que nós não devemos viver para o nosso próprio bem-estar. Lembra o que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós não viemos a esse mundo para nosso bel prazer, viver para nós mesmos,
Lá em Ageu está dizendo, será que é tempo de vocês ter casa decorada, quando a minha casa está abandonada? Significa, traduzindo para o Novo Testamento, será que é tempo de nós termos a nossa casa decorada, quando os santos estão precisando de assistência? Nós estamos numa época de pandemia. Nós estamos numa época em que os comércios estão fechando. Hoje eu estava lendo, ou estava ouvindo um programa dos melhores restaurantes do mundo, e a pessoa contando com vibração, que ele tinha o seu restaurante há 40 anos, que aquele lugar ficou conhecido no mundo inteiro. E aí falando de um restaurante lá na Argentina, e ele disse assim, 70% dos meus clientes são brasileiros. O restaurante dele é na Argentina, o cliente dele é brasileiro. Agora faz a pergunta, o que aconteceu com esse restaurante? Vai fechar. O brasileiro não pode mais ir na Argentina porque ninguém pode mais viajar por causa dessa situação que está se encontrando. Os aeroportos estão fechando. Então aquele homem que lá na Argentina dependia do brasileiro viajar para chegar no seu restaurante e fazer a rotina, ele vai quebrar. Ali está alguém passando necessidade. E agora faz o quê? Eu estava ouvindo uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um homem chegou num restaurante e ele pediu uma coisa para comer, alguma coisa assim que custa tipo assim R$10. E aí ele foi pagar a conta. E quando ele terminou de pagar naquela maquininha de cartão, ele mexeu na maquininha do cara e pagou a conta. E o cara viu, o dono do restaurante viu o papelzinho saindo, não entendeu direito o que estava acontecendo. E ele foi saindo, ele já estava lá na porta. Quando o cara pegou o papelzinho, ele tinha pago R$14.000 por um negócio que custava R$10. Aí o cara saiu correndo atrás dele e falou, meu senhor, tá errado aqui. O senhor pagou R$14.000 numa conta que vale R$10. Vamos fazer tudo de novo para o senhor pagar o valor correto, R$10. Ele falou, não me enganei não. Como não se enganou? Eu paguei R$14.000 porque eu estou vendo esse restaurante não tendo cliente por causa da pandemia. E eu venho todo dia aqui tomar o café da tarde nesse restaurante. E aí eu senti de ajudar. Eu quero que você pegue esse dinheiro e reparta o dinheiro com todo mundo que trabalha no restaurante. Isso é generosidade. É gente pegar e entender que ali está passando por uma dificuldade. E nós vamos ver isso acontecer aos montes. Nós vamos ver os nossos irmãos em qualquer faixa salarial, em qualquer faixa de renda, seja o mais rico, o mais pobre, tendo a sua despensa vazia, sem poder ter. E se o povo de Deus não estiver atento, se o povo de Deus não estiver percebendo, se ele estiver vivendo só para ele mesmo, e se ele não perceber que ele é um José na vida do seu irmão, que Deus 7 anos antes fez com que você pudesse estar nessa posição, com solidez financeira, para que você pudesse ajudar esse, ajudar aquele outro. A Bíblia conta na história de Elias, um homem que foi obrigado a prender Elias. E ele chegou e contou a seguinte história para Elias. Ele falou, Elias, por favor não me mate, não manda fogo do céu em cima de mim, como você mandou fogo no céu em cima de todo mundo que veio aqui te pegar. Tem misericórdia de mim. Porque eu, quando veio a fome, eu peguei 100 profetas, escondi eles numa caverna e sustentei ele com pão. Agora eu pergunto para você, você teria condição de sustentar 100 homens só com pão? Não vou nem falar outra carne, eu acho que ele não deu só pão mesmo. Mas vamos lá, só pão. 100 pães por dia vai dar quanto? Nem sei quanto vai dar 100 pães por dia. Multiplica por 30 dias.
Você consegue alimentar 100 homens com pães a partir da tua prosperidade e fazer isso escondido de forma que o rei não fique sabendo? Porque quando a gente dá oferta, a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Então, o apóstolo Paulo enfatiza: ninguém vive para si. Agora, vamos pegar a outra parte da história. Vamos colocar o indivíduo que está plantando e colhendo. Ele está plantando e colhendo e a sua colheita está multiplicando. E à medida que a sua colheita multiplica, ele multiplica o seu patrimônio pessoal. Ele multiplica os seus bens. De um carro ele tem 2, um para ele, outro para sua esposa. Depois ele tem 3, ele dá o carro para o filho que fez 18 anos. Depois ele tem 4 carros, ele dá o carro para o filho que fez, para a filha que fez 18 anos. E ele está prosperando. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: por que é que esse homem está ganhando tanto dinheiro quanto ele está ganhando? Você sabe dizer? Um homem de Deus que está ganhando muito dinheiro, que está aumentando o seu patrimônio, eu lhe pergunto, por que é que ele está prosperando? Será que é porque ele está ofertando? Será que é porque ele está semeando? Será que é porque ele está fazendo alguma coisa que faz o seu patrimônio aumentar? Pelo que nós estudamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios 8 e 9, a resposta é não. Não é por nada do que ele fez. É porque o povo de Deus naquela cidade está passando necessidade, está clamando ao Deus vivo, e Deus está entregando a resposta da oração de todos os crentes pobres na cidade para aquele crente que está ficando rico. Agora vem o detalhe. Se eu estou aumentando a minha riqueza, porque em volta de mim tem um monte de crente pobre clamando a Deus, e Deus está entregando para mim o que deveria ser entregue para eles, sabe o que vai acontecer? Romanos capítulo 2, verso 23 e 24, e eu vou ler dizendo assim: tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Entenda, a lei que Jesus nos entregou é a lei do amor. A oração que Jesus fez é pela unidade do corpo. O que Jesus colocou no nosso coração é amar uns aos outros como como Deus nos amou. Mas eu estou vivendo para mim, acumulando riqueza para mim, em detrimento, é difícil até de falar isso, porque não é em detrimento as pessoas que estão à minha volta. Eu estou ganhando o que eu estou ganhando porque alguém está gemendo na cidade onde eu moro, clamando a Deus por misericórdia, porque ele não sabe o que ele vai comer nesse dia, e ao invés de Deus entregar para ele, entregou para mim, e eu fechei o meu coração, aumentei o meu patrimônio, e eu estou glorificando a Deus, como Deus é bom, o quanto a minha riqueza está aumentando, e o nome de Deus nos lugares celestiais está sendo blasfemado, porque Deus é visto como incompetente de entregar o pão ao irmão que passa fome. Veja a seriedade
dessa situação. O nome de Deus está sendo blasfemado na cidade onde eu moro, porque as pessoas que deveriam estar recebendo o que está comigo, eu estou retendo para mim, e elas não recebem a resposta de oração de Deus, e Deus não pode fazer mais nada porque Ele já entregou ao corpo de Cristo o que cabia ser entregue. Agora a gente entende porque há tanta gente no nosso meio, eu estou falando entre a família, dentro da família de Deus, quanta gente que está padecendo necessidade, enquanto que outros estão no seu conforto, sem saber que isso está acontecendo. Ele não participa da célula, ele não participa da escola bíblica, ele não participa das instituições que a igreja mantém, ele não participa de nada. A oração de Jesus é: eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que eles sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por isso que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Nós lemos em Atos capítulo 4, verso 31, 32. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração, era uma alma, e ninguém considerava exclusivamente seu, nenhuma das coisas que possuía, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Aquela igreja primitiva não estava esperando a volta de Jesus por isso tinha tudo em comum. Aquela igreja primitiva tinha tudo em comum porque elas eram cheias do Espírito, porque elas amavam o corpo de Cristo, porque a necessidade do seu irmão estava acima da sua própria necessidade, porque eles aprenderam com Jesus que eles não vieram para ser servidos, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, porque Jesus disse: ninguém é mais amigo do que este, que dá a sua vida pelo seu irmão. É por isso que Paulo, ao ensinar a generosidade para a igreja de Corinto, ele citou Êxodo 13, 16, 18. Ora, medido um com Gomer, acerca do maná, não sobejava que colhera muito, nem faltava que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. A ideia que a gente tem do maná é o maná caindo no deserto e cada um pegando o maná. Agora imagina você o seguinte, eu vou pegar aqui a Rita. Rita, ela tem, acho que é 4 filhos, né? Eu pergunto para você, Rita, quando teus filhos tinham a idade lá de 10, 12, 13 anos, ou talvez até hoje, mas lá pela idade de 10, 12 anos, e o maná caísse na frente da sua casa, quem é que ia buscar o maná para fazer a comida? Você ou teus filhos? Pela lógica, quem é que ia lá buscar o maná? Será que ia você buscar o maná e fazer a comida para os teus filhos? Ou ia teus filhos todos felizes lá e eu vou pegar maná para a mamãe fazer? Provavelmente é você que iria até lá, 3 filhos. Provavelmente é você que iria lá buscar o maná. Então, quando você ia voltar de lá, você ia voltar com quanto maná? Com maná para alimentar, no mínimo, 4 pessoas, 5 pessoas. Aí,
Aí você ia aparecer com aquele mundo de maná e todo mundo ia olhar, olha o quanto ela come. Aí você ia falar, não é, eu não como tudo isso não, tem 3 filhos em casa, olha o que eu fizer. Por isso que Paulo usa isso aqui, porque ele fala que quando o povo ia buscar o maná, não é que todo mundo ia pegar maná, porque o maná tinha que ser preparado, então quem ia pegar era o cozinheiro. Era o cozinheiro da casa que ia lá, sabia quanto de maná ia pegar, quanto de maná ele precisava fazer naquele dia, que tinha toda aquela preparação, e aí ele chamava a família dele e falava, olha família, aqui é o maná de Deus, tudo pronto, vamos comer junto. Aí todo mundo sentava na mesa. Então é dali que Paulo tira a noção de que aquele que plantou demais não tem falta, e aquele que plantou de menos, aquele que plantou demais não vai ficar com muita sobra, e aquele que plantou de menos não vai ficar com falta. Por quê? Porque o maná é dividido de forma equitativa quando é colocado na mesa, e aí todo mundo come a sua parte. Esta é a ideia da maneira como Deus, por isso que Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar das contaminações do mundo. Então, o objetivo de nós termos bens materiais é para ajudarmos uns aos outros. É para podermos estender a mão uns aos outros. É porque assim nós estamos demonstrando que nós somos um corpo, que nós temos o mesmo espírito e que nós nos importamos pelo outro. Este é o ensino de Paulo. O ensino de Paulo não é transformar a oferta numa semente para você ganhar mais, mas é você plantar a semente com a tua fé, recolher a sua colheita, tomar na mão a sua colheita, pegar uma parte da sua colheita e ajudar o seu irmão, para que ele possa se levantar e andar junto com você. O objetivo da oferta é demonstrar quão grande é o teu amor para com o teu irmão, para com Deus, para com a obra de Deus. Que nós possamos, na próxima live, a live de número 38, descobrir como amar sendo generosos. E que o Senhor possa nos dar essa nova visão, a visão de generosidade, amando o nosso semelhante, como Cristo nos amou. Que o Senhor assim seja louvado. Eu espero encontrar você amanhã, às 20 horas, para nós continuarmos, se o Senhor assim nos permitir. Amanhã vamos responder a pergunta: como amar sendo generoso? Amém. Que o Deus, Senhor, abençoe cada um de vocês. Amém.